Olá, seja bem-vindo a mais um resumo da semana da Buildings. Eu sou Jean Santos e vou trazer para você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo. Lembrando que essas notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. Se você estiver assistindo pelo YouTube, o link das matérias está na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada na revista Buildings. Uma conversa sobre FIIs. Buildings entrevista João Toasa da Red. Após 2 meses e meio desde o início do ano, já é possível fazer algumas avaliações e previsões do que virá pela frente. Apesar dos desafios outrora enfrentados, tanto o mercado de escritórios quanto o setor de fundos imobiliários de escritórios e logísticos seguem otimistas, ora por recuperação, ora por crescimento. É claro, nessa celeuma, a retomada da economia é fundamental para experimentarmos dias melhores. A fim de conhecer melhor o setor de fundos de escritórios e galpões logísticos, pela visão de um especialista na área, a Buildings conversou com João Toasa, sócio-diretor da Red Investimentos. O gestor compartilhou conosco sua percepção sobre o mercado imobiliário, projeções para a economia em 2023 e as oportunidades reais desse ano. Para Toasa, em se tratando do novo governo, um dos principais desafios a serem enfrentados é na coordenação de iniciativas que demonstrem um compromisso firme em promover a sustentabilidade fiscal do país. Abre aspas. Apesar de o começo do ano não ter sido o que esperávamos, continuamos otimistas que ao longo dos próximos meses o governo se ajustará e achará seu caminho. Isso passa pela recuperação econômica e por políticas públicas, como as reformas tributárias e administrativa, além da definição de uma ancoragem fiscal. Tudo isso permitirá a redução dos juros e, com isso, a retomada de uma perspectiva positiva para os mercados de renda variável no Brasil. Fecha aspas. Para conferir a entrevista exclusiva, acesse o portal da revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Mundo Logística. Mercado Livre vai investir 19 bilhões de reais no Brasil nas áreas de tecnologia e logística. Recentemente, publicamos no portal da revista Buildings uma matéria apontando o quanto o Mercado Livre segue acelerado, pois a gigante do e-commerce não para. A empresa anunciou nessa última semana que fará um aporte de 19 bilhões de reais no Brasil em 2023. Esse valor é 11,5% maior na comparação com o último ano. Dentre as frentes que serão impulsionadas estão as áreas de tecnologia, publicidade digital, logística e o mercado pago. Há poucas semanas, a gigante do e-commerce foi destaque no Brasil ao bater recordes em 2022. Para se ter ideia, a empresa processou mais de 100 bilhões de dólares em pagamentos. Além disso, registrou mais de 10 bilhões de dólares em receita e o lucro líquido saltou 480%. Segundo a empresa, os recursos gerados pelo aporte de 19 bilhões de reais irão aprimorar a infraestrutura, equipe e base operacional da logística do Mercado Livre. Isso permitirá o aumento do número de cidades com entregas rápidas no mesmo dia e no dia seguinte. Além disso, irá ampliar a presença da marca do Mercado Pago. O aprimoramento das alavancas de marketing, que geram recorrência de compra, e a fidelização do marketplace também aparece dentre as prioridades. A nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. De acordo com o Kinea, o mercado exibe janela de 90 dias para investimento em FIIs. Embora os juros altos permaneçam, assim como as incertezas macroeconômicas, o sócio da Kinea, Carlos Martins, acredita que estamos no melhor momento para investir no mercado de fundos imobiliários. Segundo ele, abre aspas, para quem tem dinheiro disponível, é o melhor momento para entrar no mercado de fundos imobiliários em todas as frentes. Fecha aspas. Na avaliação do gestor, quando o Banco Central começar a sinalizar um possível início de um ciclo de corte de juros, a recuperação ocorrerá de maneira muito rápida. Antes mesmo de um corte, só com a sinalização, os FIIs podem andar de 30% a 40%, pontuou.
Provavelmente haverá uma janela até daqui a 90 dias, disse. Em 3 meses, se o BC começar a sinalizar a possibilidade de entrada no novo ciclo da Selic, o mercado começará a reagir rapidamente. Desse modo, o período para aproveitar os elevados descontos em cotas de fundos imobiliários seria antes do início da antecipação realizada pelos investidores. Martins ressaltou ainda ver os FIIs de papel, ou seja, aqueles que investem em certificados de recebíveis imobiliários, CRI, como um dos melhores instrumentos de dívida para investimento. Segundo ele, devido à natureza de um fundo fechado dos FIIs, os veículos não sofrem a pressão de resgate quando o mercado tem impacto de um choque ou de um ambiente de alta volatilidade. O mercado de CRI não tem enfrentado o problema de inadimplência dos emissores. O nível de calote ainda é muito pequeno na indústria, disse ele. A demanda pelos certificados continua muito forte devido ao interesse dos próprios FIIs de papel e diante da necessidade de financiamento para as empresas do setor em razão da escassez de funding da poupança. A nossa próxima notícia foi publicada no portal ES Brasil. Trabalho híbrido é a preferência entre as empresas e funcionários. Preferência entre as equipes, o trabalho híbrido também se tornou favorito entre as empresas. É isso que demonstra o estudo realizado pela empresa especialista em recrutamento e seleção, Robert Half. A pesquisa considerou a resposta de 387 profissionais. O documento revela ainda que o modelo híbrido se tornou a realidade em 48% das empresas, ou seja, grande parte dos empresários apostam nessa modalidade de trabalho devido à pandemia iniciada em 2020. A volta ao sistema 100% presencial é o objetivo de 38% das companhias que participaram da sondagem, enquanto a maioria pretende se manter nesse modelo. Das empresas que elegeram um trabalho híbrido como modelo, 30% exigiam a presença dos funcionários no escritório 3 vezes na semana e 28% 2 vezes. A alternância entre trabalho remoto e presencial garante mais satisfação entre a vida pessoal e profissional. É o que indica a pesquisa O Futuro do Trabalho no Brasil, feita pela IDC Brasil. Dos 897 funcionários entrevistados, 75% ganharam bem-estar e saúde mental depois de adotar o sistema híbrido. Voltar ao modelo inteiramente presencial se tornou um desafio para os funcionários. O estudo da Robert Half aponta que dos 387 profissionais ouvidos, 66% citaram o desgaste do deslocamento como o principal motivo para adotar o trabalho híbrido. 55% sentiram dificuldade de readequação com a rotina e 43% se sentiram desconfortáveis com exposição e aglomeração. A nossa próxima notícia foi publicada no portal G1. Americanas apresenta plano de recuperação judicial com aporte de 10 bilhões de reais. Americanas entregou seu plano de recuperação judicial à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, na última segunda-feira, dia 20. A etapa faz parte do processo iniciado em 19 de janeiro, em que a empresa admitiu ter 43 bilhões de reais em dívidas com 16,3 mil credores. O plano da varejista foi apresentado no limite do prazo estabelecido pela Justiça e inclui um aporte de 10 bilhões de reais, além de vendas de ativos, leilão reverso e conversão de dívidas em ações. Entre os bens a serem vendidos estão a aeronave, avaliada em mais de 40 milhões de reais, e uma rede de hortifruti. O aporte bilionário, diz o documento, será feito pelo trio de acionistas de referência da empresa, Jorge Paulo Lema, Marcel Herman Teles e Carlos Alberto Sicupira. O plano aprovado pelo Conselho de Administração da companhia estabelece medidas para que a Americanas supere os problemas financeiros e continue suas atividades. Antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outras notícias disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal do YouTube. A Buildings também publica conteúdos e notícias diretamente no LinkedIn. Não deixe de nos acompanhar por lá.
Eu sou Jean Santos, vou ficando por aqui, te desejando um excelente final de semana e nos vemos na sexta-feira que vem. Um abraço e até lá.